Você desperdiçou mais noites do que ousa contar, você sabe disso, não há necessidade de negar. Você foi se deitar com a sensação de que algo está errado, com a certeza de que o dia foi apenas mais um capítulo, sem fim, e ainda assim, aqui está você, repetindo a mesma rotina, esperando que a mudança aconteça sozinha. Vou-te dizer algo que talvez você não queira ouvir: a mudança não é um milagre, é um ataque. Ela não chega suavemente, não bate à porta educadamente, ou você a toma à força, ou ela nunca chega. Não há meio termo, e se você continuar esperando, se escondendo atrás de desculpas e distrações, ficará exatamente onde está. Você tem uma vida que não te satisfaz, você sente isso no fundo do peito toda vez que apaga a luz e encara o silêncio. Você não precisa que te digam isso, mas em vez de fazer algo a respeito, você se mente, repete para si mesmo as mesmas mentiras: amanhã começo, não é o momento certo, preciso resolver isso ou aquilo primeiro, e assim os dias passam, e assim os anos passam. Mas escute bem, esta noite pode ser diferente. Esta noite pode ser o ponto de virada, não porque o universo te escolheu para algo especial, não porque há um sinal mágico te esperando no céu, mas porque você pode decidir que será assim, agora, sem permissão, sem mais procrastinação. E é aí que Tarantino entra em cena, porque ao contrário do que você pensa, sua história não está escrita na pedra. Você pode mudar o roteiro, pode reescrever a trama, pode se tornar o protagonista ao invés de continuar um figurante no seu próprio filme. Mas há um preço, e esse preço é a verdade. O método é brutalmente simples: um caderno, uma caneta e o silêncio da madrugada. 3 coisas, nada mais. Você não precisa de um guru, não precisa de outro livro de desenvolvimento pessoal, não precisa esperar se sentir motivado, você só precisa se sentar, respirar e escrever. Escreva sobre o que você está fazendo de errado, sem filtros, sem açúcar, sem as desculpas nas quais você se enrola para não enfrentar a realidade. Porque aqui está o problema: você não muda porque não ousa se olhar honestamente. Prefere evitar o espelho a aceitar o que vê. Nietzsche disse claramente: torne-se o que você é, mas para isso, você precisa primeiro descobrir quem você realmente é, e isso não se faz com frases motivacionais ou pensamentos positivos baratos, se faz com uma brutalidade cirúrgica, com a capacidade de decompor cada erro, cada medo, cada dúvida que te trouxe até aqui. Dostoiévski alertou: o sofrimento é a ferramenta mais poderosa para se conhecer, e você fugiu disso. Você anestesiou isso com distrações, com entretenimento vazio, com a falsa ideia de que, se ignorar o problema, ele desaparecerá. Ele não vai desaparecer. A mudança só acontece quando você decide arrancar os olhos e olhar o que está abaixo, e o que está abaixo, se você for honesto, é um desastre. Mas aqui está o importante: desastres podem ser reconstruídos, erros podem ser corrigidos, histórias podem ser reescritas. Pense em Tarantino, um cara comum, sem conexões, sem um caminho claro, mas ele tinha algo que a maioria das pessoas não tem: uma obsessão doentia pela história que ele queria contar, e aqui está a chave: sua história, não a que o mundo esperava dele, não a que suas circunstâncias pareciam ditar, a dele. E você, que história está escrevendo? É a sua ou é um roteiro imposto por outros? A diferença entre aqueles que mudam e aqueles que ficam presos na mediocridade é simples: os primeiros se enfrentam com a mesma crueza com que Tarantino escreve seus roteiros. Eles não se permitem suavizar a realidade, não maquiam os erros, não se escondem atrás de justificativas vazias. Então aqui está o desafio esta noite: quando todos dormirem, quando o barulho do mundo desaparecer, pegue um caderno e escreva, sem censura, sem piedade. Escreva tudo o que você está fazendo de errado, cada decisão estúpida, cada medo que te impediu, cada desculpa que você usou para não se mover. Escreva até doer, e quando doer, continue escrevendo, depois encontre as soluções. Não tente justificar nada, não se diga que não é tão fácil. Claro que não é fácil, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas aqui está o que não te dizem: você não precisa resolver tudo isso esta noite. Você só precisa tomar uma decisão, uma pequena decisão, algo concreto que você pode fazer amanhã para começar a mudar de rumo. Porque se você esperar se sentir pronto, você nunca estará. Se esperar que o medo desapareça, ele nunca vai desaparecer. A única maneira de matar o medo é seguir em frente apesar dele, e a única maneira de mudar sua história é pegar a caneta e reescrevê-la com suas próprias mãos. Aqui está a verdade que ninguém te diz: você pode mudar sua vida em uma única noite, não porque tudo vai se resolver magicamente de imediato, mas porque o momento em que você decide enfrentar a realidade, sem desculpas, é o momento em que tudo começa a se mover. Não há destino escrito, não há final predeterminado, há apenas a história que você ousa contar e a história que você se resigna a viver. Qual você escolhe?
E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você sabe que precisa fazer isso, não por inspiração, nem por motivação passageira, mas porque o vazio que você sente toda noite é a prova de que algo não está certo na sua vida. E isso não é um problema de sorte, nem de circunstâncias, nem do mundo estar contra você, é um problema de narrativa. Sua história não se escreve sozinha, ela é escrita com cada decisão que você toma e, mais importante ainda, com cada decisão que você evita tomar. Você acha que a inação é neutra, mas não é. Cada vez que você adia o que sabe que precisa fazer, você toma uma decisão ativa de continuar no mesmo lugar. E aqui está a parte assustadora: se você não se tornar o autor da sua história, alguém vai fazer isso por você. As expectativas dos outros, as pressões sociais, a rotina que vai te dissipando aos poucos. Quantos personagens secundários você conhece na vida real? Pessoas presas em empregos que odeiam, em relacionamentos que não as satisfazem, em corpos que não suportam mais, em mentes que não lhes pertencem mais. Sabe por que eles estão lá? Porque em algum momento, decidiram que era mais fácil não decidir, que era mais confortável se deixar levar pela corrente e se convencer de que isso é a vida. Mas essa é a maior mentira de todas: isso é a vida, é o que dizem as pessoas que já desistiram de escrever a sua própria história. Você precisa entender isso de uma vez por todas: não há um único roteiro para você, não há um único fim escrito. Existem centenas de versões de você esperando nas sombras, e cada uma depende das escolhas que você fizer. A partir de hoje, você pode ser a versão que continua fazendo as mesmas coisas, arrastando os mesmos erros, encontrando desculpas para continuar igual, ou pode ser a versão que pega a caneta, se senta à mesa e começa a dissecar cada maldito erro, sem anestesia. E eu sei o que você pensa: você não tem tempo, não tem energia, não tem clareza. Mentira. O que você não tem é coragem de enfrentar o que sabe que vai encontrar quando começar a escrever. Porque o problema não é a falta de respostas, o problema é que você já conhece as respostas, e elas não te agradam. Você sabe o que precisa mudar, o que está fazendo de errado, você sabe onde está falhando, mas aceitar isso dói. Porque aceitar que você foi o arquiteto da sua própria miséria significa aceitar que você poderia ter feito diferente, e isso dói. Dói muito. Mas aqui está a virada: essa dor é a única porta de saída, o único caminho que te tira do atoleiro. Se você tiver coragem de olhar de frente o que você fez da sua vida, você também tem o poder de mudar. Mas a maioria das pessoas não vai até aí. A maioria prefere dormir em distrações, em entretenimento vazio, na absurda esperança de que o tempo vai arranjar tudo. Deixe-me te fazer economizar anos de decepções: o tempo não resolve nada se você não usá-lo para mudar. Ele se torna apenas o cemitério de todas as versões de você que poderiam ter sido. E é aí que a história dá outro giro, porque nesse processo de transformação, há algo que as pessoas subestimam: a importância do silêncio. Pense nos momentos em que você realmente entendeu algo sobre si mesmo. Não foi no meio do barulho, não foi enquanto você perdia tempo no celular procurando outra distração. Foi na solidão, à noite, nesses segundos antes de dormir, quando não há mais escapatória além da sua própria mente. É por isso que o método exige a madrugada, porque a noite é o único momento do dia onde o mundo para de te interromper. É o único momento onde não há barulho externo, onde ninguém espera nada de você, onde você finalmente pode se ouvir sem interferência. E aqui está o truque: se você não ousa ficar sozinho com seus pensamentos, é porque sabe que há monstros lá dentro, e é exatamente isso que você precisa enfrentar. A noite é sua sala de edição, é o momento onde você pode cortar cenas que não servem mais, reescrever diálogos, mudar o tom da sua história. Você não precisa fazer tudo em uma noite, mas precisa começar, porque cada minuto que você passa sem tomar o controle é um minuto a mais onde alguém faz isso por você. E se você precisa de provas, pense mais uma vez em Tarantino: ele não se tornou um gênio do cinema porque alguém deu permissão a ele. Ele não esperou o mundo lhe dar aprovação para começar a escrever. Ele se sentou numa sala solitária e fez isso, porque ele entendeu algo que você ainda não entendeu: você não precisa da permissão de ninguém para reescrever a sua história. Mas há algo mais, algo que poucas pessoas te dizem quando falam sobre mudança pessoal: a mudança não consiste apenas em fazer o que é certo, trata-se de deixar de fazer o que é errado. E é aqui que a maioria falha: eles se concentram tanto em adicionar novos hábitos, em criar listas intermináveis de metas, na promessa de que vão realmente mudar dessa vez, que esquecem o mais simples. Primeiro, é preciso cortar o que está podre. Imagine que sua vida seja um filme que você filma incessantemente há anos: cenas mal feitas, tomadas repetidas, momentos sem sentido. Antes de filmar algo novo, você precisa montar o que já está velho. Então faça isso hoje à noite.
Escreva, mas não apenas sobre o que você quer, escreva também sobre o que precisa deixar para trás, aquele relacionamento que não te agrega em nada, aquele hábito que destrói seu corpo, aquele pensamento que você repete todos os dias e que te mantém prisioneiro. Encontre-os, marque-os e faça o que um bom diretor faria: elimine-os da história. E não me interprete mal, isso não é magia, não é uma motivação barata, não se trata de escrever uma lista e esperar que o universo faça o resto. Trata-se de decidir, de transformar essa decisão em um manual de ação, de se olhar no espelho amanhã e saber que neste momento, mesmo que seja por uma noite, você teve coragem de se enfrentar, sem máscaras. Porque se você fizer isso, se você fizer de verdade, algo vai mudar em você. Não será imediato, não será fácil, mas a diferença entre uma história esquecível e uma que deixa marca não está na perfeição do protagonista, mas na sua capacidade de mudar de rumo quando tudo parecia perdido. E agora, me diga, você vai continuar sendo um personagem secundário no seu próprio filme, ou vai se sentar esta noite e começar a escrever o papel para o qual nasceu? Vou-te dizer algo que provavelmente ninguém te disse claramente: não há ponto de retorno, não há sinal na estrada que diga, agora é o momento. Não há rede de segurança, não há garantias, há apenas esta noite, esta decisão, este momento. E se você esperar demais, se continuar procrastinando, se continuar fugindo, um dia você se virará e perceberá que é tarde demais. Isso é o medo de que ninguém fala, não é o medo de falhar, não é o medo de errar. O verdadeiro medo é acordar um dia e perceber que não há mais tempo.